Olá, pessoal. Hoje eu vou comentar uma questão do nono exame de ordem unificado da prova tipo 1 branca. Nono exame de ordem unificado, prova tipo 1 branca. Questão número 37. José, viúvo, é pai de Mauro e Mário, possuindo um patrimônio de 300 mil reais. Casou-se com Roberta, que tinha um patrimônio de 200 mil. Pelo regime da comunhão universal de bens. José e Roberta tiveram 2 filhos, Bruno e Breno. Falecendo Roberta, a divisão do monte seria a seguinte. Então nós estamos falando de direito das sucessões, em que a falecida deixou descendentes e um cônjuge sobrevivente. Nessa hipótese, qual é a primeira pergunta que nós devemos fazer? Qual foi o regime de bens desse casamento? Estão lembrados do artigo 1829, inciso 1? O artigo 1829, inciso 1, trata exatamente dos regimes de bens que não vão permitir a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes do autor da herança. E o regime da comunhão universal não permite essa concorrência. Está lá no inciso 1. Então, no regime da comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente não herda junto com os descendentes. Isso quer dizer que a herança vai toda para quem? Para os descendentes. Mas aí você deve estar se perguntando, mas no regime da comunhão universal, tudo se comunica, correto? No regime da comunhão universal, tudo se comunica. Então, se a massa patrimonial do casal era de 500 mil, 250 mil era de quem? Do José, a título de meiação. Ele era meeiro, ele tinha direito a metade do patrimônio do casal. E a outra metade era de quem? Da Roberta. Então, os 250 mil que eram dela, virou o quê depois da morte dela? Herança. Então, a Roberta ela só pode deixar a título de herança aquilo que ela era titular. Ela não deixou 500 mil, porque ela só era titular de 250 mil, da metade do patrimônio do casal. Então, no caso José, já de cara, vocês já poderiam matar essa charada. 250 mil, ele já tem direito a título de meiação e não de herança. E é claro que vocês devem ficar atentos ao artigo 1829, inciso 1, que diz que o cônjuge casado por esse regime não tem direito de concorrer na sucessão junto com os descendentes. A herança vai toda para os descendentes. Então, a charada aí, essa questão, vocês já acertariam se vocês lembrassem do artigo 1829, inciso 1. Vamos lá para as alternativas? Letra A. José recebe 250 mil, até aí tá certo. Ele recebe 250 mil a título de meiação. E Mauro, Mário, Bruno e Breno recebem cada um 62.500. Gente, isso daí é ridículo, né? Mauro e Mário eram descendentes de quem? De José e não de Roberta. Mauro e Mário eram enteados da Roberta. Os afins da linha reta estão na ordem da vocação hereditária? Estão lá no artigo 1829? Não. Os afins da linha na linha reta não são sucessores legítimos. É claro que a Roberta, como madrasta, ela poderia ter feito um testamento e feito uma disposição testamentária. Para quem? Para o Mauro e para o Mário. Mas não é o caso. Nós estamos falando aqui que a Roberta veio a falecer sem testamento. Não está falando que deixou testamento. Então, Mauro e Mário não são sucessores da Roberta. Não são herdeiros dela. Então, está errada essa questão. Roberta era mãe de quem? Bruno e Breno. Então, está errada a letra A. Agora, vamos para a letra B. O monte, no valor total de 500 mil, deve ser dividido em 5 partes, ou seja, José, Mauro, Mário, Breno, Bruno recebem cada um 100 mil reais. Tá errado por quê? Primeiro, José tem direito à meiação desse patrimônio do casal. 250 mil já vai todo para quem? Para o José a título de meiação. Ele é meeiro em razão do regime de bens. E segundo, essa questão tá errada também por quê? Porque Mauro e Mário eram descendentes de quem? Somente do José e não da Roberta. Completamente errada essa alternativa. Agora a letra C. José recebe 250 mil, correto, porque ele é meeiro. E Bruno e Breno, quem são Bruno e Breno? São os descendentes da Roberta. Então tá aqui, Bruno e Breno recebem cada um a importância de 125 mil reais. Correto, não é? Porque
se o patrimônio era de 500 mil, 250 mil, o patrimônio era de 500 mil reais, 250 mil a título de meação vai para o José. O que vira herança? 250 mil, que era a meação da Roberta. E se ela deixou 2 descendentes, vai 125 mil para um descendente, 125 mil para o outro descendente. Por quê? Porque na classe dos descendentes, a herança é dividida por cabeça, metade para cada um. Então, o segredo nessa questão era vocês descobrirem o que é meação e o que é herança. E se no regime de bens desse casamento vai haver a concorrência do cônjuge com os descendentes. Então, se era 500 mil o patrimônio do casal, 250 mil já era do José. Qual foi a intenção do legislador no artigo 1829, inciso 1? Era dizer o seguinte: se o José já é meeiro, já tem direito a metade do patrimônio do casal, se ele já tem direito a 250 mil, ele já está amparado patrimonialmente. Então, a herança vai toda para quem? Para os descendentes. E o que é herança? É a meação da Roberta, o que ela tinha e ela deixou para os seus herdeiros legítimos. Artigo 1829, inciso 1, letra C é o gabarito. Letra D agora. A herança deve ser dividida em 3 partes, cabendo a José, Bruno e Breno 1/3 do monte, ou seja, R$ 166.666,66 para cada um. Está errado porque nós já vimos que José tem direito a 50% da herança. Então, no máximo, vocês poderiam ficar em dúvidas entre a letra C e a letra D, porque letra A e letra B estava tratando de Mauro e Mário, que não eram descendentes da Roberta, não é? Então, na letra C, está tratando já da meação, que era correta, e dando a herança somente para o Bruno e Breno. Já a letra D está falando que a herança toda ia ser dividida em 3 partes iguais, que está errado. Nesse caso, no regime da comunhão universal, o cônjuge não concorre na herança com os descendentes. Então, só para fechar, só para concluir esse tema, eu queria alertar vocês para o seguinte: analisem o inciso 1 do artigo 1829 a contrário senso. Por quê? O legislador, quando tratou desse assunto, ele disse para a gente, nesse inciso, quais são os regimes que não permitem a concorrência. Quando que não vai haver a concorrência do cônjuge com descendente? Quando que somente os descendentes vão herdar? Então, agora, quem quiser anotar, para depois ficar relembrando com calma, pode anotar. O cônjuge sobrevivente só vai concorrer com os descendentes do falecido nos seguintes regimes de bens. Primeiro, participação final nos aquestos, comunhão parcial de bens, quando o autor da herança tiver deixado bens particulares. Então, quando o regime for o da comunhão parcial de bens e o falecido, por exemplo, tiver deixado um bem que foi adquirido antes do casamento, esse bem adquirido antes do casamento é um bem particular, concordam? O cônjuge sobrevivente não tem direito à meação desse bem que foi adquirido antes do casamento. Então, nesse caso, se o falecido tiver casado pelo regime da comunhão parcial e tiver deixado um bem particular, aí vai existir a concorrência do descendente com o cônjuge sobrevivente. Então, vou repetir, até aí eu já falei, vai concorrer no regime da participação final nos aquestos, no regime da comunhão parcial de bens, quando o falecido tiver deixado bens particulares, e também no regime da separação convencional de bens. Na separação de bens, quando os nubentes puderam optar. Eles poderiam se casar por qualquer regime de bens, mas eles escolheram o regime da separação de bens. Não estamos falando do regime da separação obrigatória do artigo 1641. No regime da separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente não concorre na herança. Tá certo? Nós estamos falando aqui quando que vai haver a concorrência, quando que o cônjuge vai concorrer na herança junto com o descendente ou os descendentes. Então, repetindo, participação final nos aquestos, comunhão parcial, tendo
o falecido deixado bens particulares e no regime da separação de bens quando tivesse sido feito através de um pacto antinupcial. Tá certo, gente? Então, uma super dica para vocês. Deem uma lida no artigo 1829, nos incisos e nos artigos seguintes, que são muito importantes aí para a prova de vocês, para a aprovação de vocês. Tá certo? Um grande beijo e até a próxima!